Sejam todos muito bem-vindos ao canal Carro Análise. Hoje eu venho lá Fontaine para trazer para vocês um dos hatches compactos mais badalados do último mês. 208 Like 2023. O principal motivo é o preço. Ele é hoje o hatch compacto mais barato do Brasil. R$ 69,90. Não existe almoço grátis. Ele perdeu alguns itens, ficou um carro mais enxuto, mas na prática ele continua tendo um excelente custo-benefício, visual incrível, ótimo acabamento e um conjunto mecânico com baixa manutenção e muito eficiente. Aqui na frente a gente percebe que ele tem um visual mais espartano. A parte de grade não tem os apliques cromados, sempre no plástico natural, e ele não tem mais ADRL em LED, o que é uma pena, mas para manter o preço isso foi necessário. Dupla parábola com um acabamento escurecido na parte inferior. De perfil, ele também tem algumas outras mudanças, tanto o retrovisor quanto as maçanetas no plástico natural. Rodinha de ferro 15 polegadas. A gente sabe que no dia a dia isso acaba sendo até um ponto positivo, porque traz uma manutenção de médio e longo prazo muito mais interessante, muito mais em conta. Tem um perfil mais alto, 185 60 15, suavidade, tranquilidade, faz com que você tenha um bom ângulo de entrada. Ele não é muito alto, mas o perfil 60 ajuda a manter ele um pouco mais elevado para não raspar com tanta facilidade. O bacana é que foi tirado a pintura do retrovisor da maçaneta, mas manteve aqui o repetidor de seta. A maioria dos seus rivais não tem esse item de série. Manteve o brake light, a lanterna tem as 3 garras e a reguinha, que seria Black Piano na versão Style, aqui é no plástico natural. Um pequeno aplique em plástico natural na parte inferior, não tem sensor de orçamento nem câmera de ré, e o porta-malas tem 265. Ele é o menor da categoria, porém ele é muito bem aproveitado porque a lateral é plana, então você consegue colocar bastante bagagem. Não tem banco bipartido. Parte de baixo temos aqui um step fininho do tipo temporário. Com a adoção da nova plataforma, a Peugeot corrigiu uma grande crítica dos antigos donos, que era o espaço na primeira fileira, mas em contrapartida, o espaço na segunda fileira acabou sendo sacrificado. O espaço do porta-malas também é menor em relação ao modelo anterior. Eu com 78, o banco todo recuado, dá para perceber nitidamente que fica muito complicado. Eu estou empurrando o banco para frente, está travando a minha canela, até o acesso e deslocamento aqui para sair é mais complicado. Ajustado para mim, me sobrariam 2, 3 dedos, comparado com seus rivais. Sim, ele é um carro mais apertado. Porém, se você faz um ajuste onde dá para sentar, o conforto de uma forma geral é excelente. Na minha opinião, ele é um dos melhores nesse aspecto, principalmente porque ele tem um bom apoio para as costas, bom apoio do posterior de coxa, a qualidade de construção do tecido é bem superior aos seus rivais. Essa parte central tem um alto relevo, material liso, ele já tem aqui encosto de cabeça individual, Isofix. Polo, que é um carro bem mais caro, tem o encosto inteiriço. Temos aqui um túnel central que ele é um pouco mais alto, mas ele não é largo. Um outro ponto que surpreende é que ele tem um banco bem macio aqui no meio. Ele projeta um pouco para frente, mas ele tem um bom apoio para as costas. Dá para levar 3 adultos de estatura intermediária. Se for 3 adultos grandes, teria que ser só os 2 da parte externa para poder sobrar um espaço para o ombro e não virar aqui uma lata de sardinha. Espaço para a cabeça, 2 dedos, não tem alça PQP, não tem iluminação. De uma forma geral, como eu disse, se você precisar de todo o espaço para levar 2 adultos muito altos, é um carro bem complicado. Se tiver 2 adultos com 1,78 até 1,80 ali na frente, daria para sentar aqui atrás. Então, na prática, tem um espaço ok. Como eu já mencionei anteriormente, com o banco do motorista ajustado para mim, que tem 1,78, me sobram aqui 2 dedos. Tem aqui as pernas relaxadas. O grande diferencial da Peugeot em relação aos seus rivais, vocês já sabem que é o acabamento interno. O banco tem um tecido de muita boa qualidade. Essa parte central tem um alto relevo. A maioria dos seus rivais, na mesma faixa de preço, na verdade mais caros, tem o banco todo liso, um material mais áspero aqui. Tem um diferencial, tem esse recorte para um bom apoio para as costas. O carro é realmente bem mais confortável. Outra coisa que eu gosto, a porta. Na sua categoria, na sua faixa de preço, ele é todo em plástico, assim como os seus rivais, mas ela tem uma boa montagem, você não vê rebarbas. Essa versão, infelizmente, perdeu o vidro elétrico na traseira, mas a HB20 Sense, inclusive, é mais caro, que é a porta de entrada do HB20, também não tem o vidro elétrico. Motorização, Firefly, 3 cilindros, bloco de alumínio, foi herdado do Argo. É um motor moderno, eficiente. Você tem aqui 75 cavalos, 10 kg de torque. Inclusive, ele tem um diferencial em relação aos seus irmãos da Fiat. O trambulador é diferente, o câmbio
traz um engate mais preciso. Vocês sabem que o Fiat tem uma dificuldade com esse ponto, é meio molengão, os engates meio longos, e aqui a gente já andou com esse carro alguns meses atrás e ele tem um comportamento de câmbio bem mais justinho, um ponto positivo da Peugeot de ter acertado esse detalhe. O comportamento dinâmico do carro no dia a dia é muito bom, um carro com baixo consumo, tem um ruído interno muito pequeno, 10.4 no etanol na cidade, vai fazer 14.7 na gasolina, na estrada vai fazer 11.3 no etanol e 16.3 na gasolina. Você sabe que essas são médias jogadas para baixo, na prática vai fazer mais de 20 na estrada com toda a certeza. É um carro muito indicado para levar dois adultos mais uma criança, uma bagagem intermediária. Tenho certeza que vai te surpreender. O banco aqui na frente, bonito, confortável, tem as costuras claras, tem aquele mesmo material aqui no meio e ele tem 4 airbags. Comparado com o Argo que tem apenas 2, traz uma segurança ainda maior. Airbags frontais e também os airbags laterais. Porta toda em plástico. Tem aqui um revisteiro, ele perdeu também aqui o ajuste elétrico do retrovisor. Como vocês sabem, para manter o custo, para se tornar hoje um carro abaixo de 70 mil reais, infelizmente a Peugeot teve que fazer algumas concessões para manter o custo alinhado. Porém, na prática, o essencial está aqui dentro: o acabamento, motorização, conforto. O interior de cabine do Peugeot 208 traz uma proposta bem diferente dos seus rivais. Enquanto muitos são sóbrios demais, aqui você tem algo com uma pegada mais esportiva, jovial. O iCockpit proporciona isso para vocês. Volante de raio curto, cluster mais elevado, um acabamento muito bom mesmo sendo uma versão de entrada, e o principal diferencial, mesmo sendo uma versão mais barata, ele não perdeu a multimídia. Seus rivais têm apenas radinho simples com Bluetooth. Aqui você tem uma multimídia mais simples em relação às outras versões, que tem aquela tela de 10 polegadas, mas já tem os comandos touch, tem inclusive os comandos do ar-condicionado, os comandos do carro de uma forma geral, então você consegue interagir com o carro diretamente pela tela e não apenas só pelos botões. O console central tem o acabamento todo no plástico natural texturizado, 2 decks, manoplinha de câmbio tem uma boa empunhadura e, como eu disse, ele é um câmbio bem justinho. 2 porta-copos que poderiam ser maiores, ele é até menor que o próprio Polo, que já é complicado nesse aspecto. Tomadinha 12 volts e ele tem o diferencial de acabamento. Toda a parte de baixo ele tem o tapetinho, então não vai fazer barulho, dá para colocar uma moeda, dá para colocar um controle tranquilamente. Ajuste de altura e profundidade, a direção é extremamente suave, até porque o raio menor necessita desse auxílio, então você vai até estranhar se você está vindo de algum outro carro da concorrência, é muito confortável. Não tem os comandos aqui no volante, para você navegar pelo cluster você utiliza o botão aqui do lado direito, você vai apertando e vai navegando pelas principais informações. O painel do Peugeot 208 é muito bem montado, tem um grafismo elegante, ele é bem objetivo, não tem muita firula, mas é muito bonito, fácil de visualizar, retroiluminação em LED, e o ponteiro vermelho chama bastante atenção quando você está andando à noite. Do lado esquerdo, velocidade, do lado direito, contagiros, ele tem um diferencial, um charme, que ele gira no sentido contrário. Comando de bordo, monocromático, mas tem todas as informações que você precisa para usar o carro no dia a dia. Velocidade digital grande, nível do combustível, odômetro total e trip, e apertando a haste do lado direito, você tem ali as principais funções, tá, pessoal? Não falta nada e tenho certeza que você vai gostar bastante. Vamos falar dessa multimídia, e aqui a gente tem uma grande sacada da Peugeot, porque ela trouxe um algo a mais. Seus rivais na mesma categoria tem apenas radinho simples com Bluetooth. Aqui você tem uma multimídia bem mais completinha, com uma telinha simples, monocromática, mas ela é touch e interage com as funções do carro e também com as funções de climatização. Você, por exemplo, tem as funções de condução, conforto, é uma multimídia bem rapidinha. Temos também as informações de climatização. Você consegue fazer diretamente pelo botão físico. Você consegue aumentar a temperatura. Apertando o botão do centro, você muda a função. E aí você altera a intensidade da ventilação. Mas dá para fazer diretamente pela tela também. Você aperta na tela e pode estar utilizando aqui o seu ar-condicionado normalmente. Nos parâmetros tem as informações de sistema, áudio. Ele tem, por exemplo, equalizador. Temos ali algumas outras informações, exibição, você pode mudar o brilho, mais, menos, dá para apagar a tela, idiomas, Bluetooth, data e hora.
Vamos falar dos pontos negativos do Peugeot 208 Like 2023. O primeiro deles, provavelmente você já sabe, que é o espaço na segunda fileira. O porta-malas, mesmo sendo o menor da categoria, ele surpreende. Porém, se você vai levar um adulto grande dirigindo e 2 adultos grandes ali atrás, tem que testar antes, tem que experimentar o carro, faz o test drive, porque realmente, comparado com seus rivais, ele é um pouco mais apertado ali atrás, sim. Outro ponto, como esse carro tem o foco no custo-benefício, ele perdeu muitos itens de comodidade. Perdeu DRL em LEDs, perdeu o espelho retrovisor elétrico e perdeu também o vidro elétrico na traseira. Eu acho que, de uma forma geral, ele ficou bem recheado pelo preço e comparado com os seus rivais, mas eu acho que ele poderia ter mantido aqui o espelho retrovisor elétrico. No geral, o carro é muito bom, bonito, acho que ele é o mais bonito da categoria, extremamente econômico e ganha de lavada dos seus rivais no acabamento interno. Fora o pulo do gato, que foi manter aqui uma multimídia que, mesmo mais simples, traz bastante interação, bastante conectividade, interação com as funções do carro. Então, no geral, o carro ficou muito bom, salve a questão do espaço na segunda fileira. Olha, tá difícil tentar. O Peugeot 208 Like, infelizmente, perdeu a DRL em LEDs, mas como dá para perceber lá dentro, ele está com a luz desligada, ele está mantendo a luz baixa sempre acesa para você não levar multa na rodovia. Tá com o conjunto mecânico ligado e o nível de vibração é bem baixo, mesmo sendo um motor 3 cilindros. Vamos ligar o resto do farol? Coloquei aqui luz de posição, luz baixa, luz alta e liguei o pisca-alerta. Eu considero a traseira do Peugeot 208 muito bonita, principalmente porque a régua escurecida integra com o design geral da lanterna e, comparado com o Onix, ele tem um item de comodidade muito importante que pode passar despercebido, que é a abertura elétrica. Tá num dia de chuva, precisa fazer um acesso rápido, não vai precisar utilizar o telecomando ou o botão no painel, que também dá para ser utilizado aqui. Chegou no carro, apertou o botão e acessou o porta-malas normalmente. Ficou faltando aqui sensor somente traseiro, é um item que eu recomendo vocês colocarem assim que sair da concessionária, porque mesmo sendo um carro pequeno, faz falta para você não ralar o para-choque. Vamos ligar aqui o farol, vamos colocar na luz baixa. Na verdade ele já está na luz baixa, pisei no freio, soltei, pisei no freio novamente, engatei a marcha ré, coloquei no neutro e liguei o pisca-alerta. O preço do Peugeot 208 Like 2023 é de R$ 69.990 no preto. Abaixo de R$ 70 mil nessa categoria não tem nada próximo. Enquanto os seus rivais não alterarem suas planilhas, o Peugeot vai nadar de braçada, porque o carro, no geral, no pacote, no frigir dos ovos, ficou muito competitivo e com um preço honesto. Não tem carro barato hoje em dia, R$ 70 mil não é pouco dinheiro, mas tendo em vista a realidade atual, tenho certeza que é uma retomada do setor automotivo para um futuro que provavelmente será de carros mais baratos. Aqui você tem um motor eficiente, bom acabamento, visual muito bonito, esportivo. Tem a questão do espaço, que é o calcanhar de Aquiles. Se você precisa de muito espaço, tem que testar, eu já falei isso 2 vezes. Inclusive, quero agradecer a toda a equipe da La Fontaine, concessionária Peugeot aqui de Joinville. O telefone está passando na tela. Se você for de Joinville região, quer fazer um test drive, quer conhecer o carro, venha conferir, venha fazer uma visita à loja. Eles estão com muitas unidades disponíveis à pronta entrega. Muito obrigado a todos. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele like. Se não gostou, deixa o like, deixa um comentário. Se curtiu o conteúdo, quer receber novos vídeos, se inscreva no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e mostra pra gente que estamos no caminho certo. Muito obrigado a todos. João Carlos falando. Falou!